O programa Gente que Fala está começando a partir de agora, aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, pela AltV e a TV da internet. Nossas redes sociais também à disposição, tem o Instagram e o Facebook para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Se preferir, ainda tem o nosso canal no YouTube. E para falar das retransmissões, pessoal, a partir das 5 da tarde, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e mais tarde, às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Nosso convite, a partir de agora, feito aí para você ficar com a gente pela próxima hora. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas suas plataformas, nas suas redes digitais e também interaja com a gente pelo WhatsApp, é o 973350038 para você fazer perguntas para as nossas convidadas de hoje. Sua interação é bem bacana, 973350038. Eu sou Mauro Frisman e nós vamos conhecer as nossas convidadas de hoje que vão compor aqui a nossa bancada do Gente que Fala e vão analisar todos os temas por aqui propostos. Eu trago a Leila Navarro, empresária, palestrante, conselheira da felicidade e da futurabilidade. Tudo bem, Leila? Bem-vinda aqui com a gente. Como é que você está? Tudo bem, estou ótima, muito animada de estar participando desse debate aqui maravilhoso. Vamos lá. Também com a gente a Jandaracy Araújo, professora Jandaracy Araújo, é empresária, palestrante, conselheira de administração, cofundadora do Conselheira 101 e conselheira do Capitalismo Consciente Brasil. Professora Jandaracy, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez com a gente. Bom, boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando. Obrigada, Mauro, mais uma vez pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Viviane Kastner, consultora educacional, palestrante, especialista em aprendizagem inclusiva. Tudo bem, Viviane? Tudo bem, Mauro? Boa tarde, meninas, boa tarde, audiência. É um prazer estar aqui com vocês. E também com a gente no programa Gente que Fala desta edição de terça-feira, a doutora Adriana Zorub, advogada especializada na defesa da pessoa idosa. Doutora Adriana, bem-vinda mais uma vez. Como é que você está? Estou bem, Mauro, muito obrigada pelo convite. É uma honra participar com vocês mais essa vez. Cumprimento as colegas de bancada de hoje e um olá à nossa audiência. Vamos lá, meninas. Temos os números do IBGE a respeito da economia brasileira, que foram divulgados agora pela manhã, os novos números, né, da nossa economia. O produto interno bruto cresceu 0,9% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior, quando avançou 1,4%. É, Apesar da desaceleração, uma vez que neste trimestre, né, houve um avanço de 0,9 e no anterior 1,4, ou seja, apesar dessa desaceleração, o resultado ainda é considerado muito bom. Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, a economia brasileira cresceu 4%. Tudo isso com influência nas altas nos serviços e também na indústria. E o governo federal projeta um crescimento de 3,3% na economia brasileira para este ano. Professora Jandaracy, eu começo com você a respeito deste tema. É, Como podemos olhar estes números, esses dados a respeito do crescimento da economia brasileira? Mauro, eu acho super interessante a gente trazer essa informação, apesar de todas as análises, o mercado, né, a gente costuma dizer, o mercado se surpreendeu, porque projetava muito menos. Então, a gente tem aí um conjunto de fatores, né? A retomada, a rápida retomada da economia do Rio Grande do Sul foi um fator preponderante. A gente tem a questão de crédito e o consumo de família, né, e serviços também crescendo. A gente tem um cenário muito positivo quando a gente olha a economia. Independente de alta ou não do dólar, que a gente precisa trazer esse contexto, a economia brasileira ela está numa vertente muito sólida de crescimento. Isso não quer dizer, a gente tem alguns fatores, a arrecadação de impostos aumentou, a questão dos serviços, produção industrial cresceu no segundo trimestre, então a gente tem aí uma configuração positiva. E, além de tudo, um dado super importante que contribui para que o aumento também das famílias possam consumir mais é o baixo índice de desemprego. Então, a gente tem uma configuração muito saudável. O que não me explica, e aí a gente é o desânimo tão pregado pelo mercado. O mercado prega um desânimo, um baixo otimismo em relação à economia que não se configura com os números. Observe que todas as matérias que a gente lê surpreendeu o mercado,
Porque o mercado, e aí a gente precisa analisar com muita calma, enviesado, em muitos casos politicamente, configura e traz essa notícia pessimista. No entanto, a resposta da economia real tem sido outra. Então, não que a gente não precise avaliar e cortar gastos públicos, não, a gente não está falando disso, não é que a gente não deva respeitar a questão fiscal, mas o BIP, a economia real, tem respondido muito bem, apesar das previsões negativas ou não tão positivas, como a gente tem acompanhado ao longo do ano. Né? Então, a gente tem tido um crescimento do PIB muito bom, isso é muito importante para a economia, isso solidifica a economia. A gente também teve uma forte concessão de crédito no período, que ajudou também a movimentar a economia. Por um lado, isso é um ponto de atenção para a gente continuar atento ao endividamento das famílias, mas, por outro lado, a gente compensa isso com a melhora nos índices de desemprego. Esses dados do IBGE de hoje, professora Jandaraci, revertem esse desânimo do mercado que, nos últimos dias, a gente observou, não aceitou muito bem o pacote de gastos do governo. O dólar subiu, disparou, enfim, aí outros indicadores a gente pode ver aí tendo efeitos negativos daqui para frente. Alta de juros, por exemplo, já se fala em um aumento na próxima reunião do Copom de 1%, né? Um ponto Isso. percentual. A alta de juros, ela é acompanhada para a gente conter uma dinâmica de inflação e a contenção de gastos. Então, a gente precisa entender o que são esses juros base. A gente poderia estar com juros menor, há analistas e há perspectivas que sim, a gente poderia reduzir juros. Mas os juros no Brasil, ele também está atrelado a uma configuração externa. Então, não é apenas a olhar o ponto de vista microeconômico, olhando apenas o Brasil. A gente tem que olhar todo o contexto de mundo que impacta na taxa de juros. Então, para a gente continuar atrativo para o mercado, eu preciso ter um juros atrativo. Então, quando eu falo de investidores. Então, a gente tem que entender toda uma configuração também macroeconômica para poder a gente falar sobre essa necessidade ou não da manutenção dos juros nesse patamar de 2 dígitos como está hoje, né? Então, ele serve também para conter a inflação, mas também serve para poder a gente conter a movimentação de mercado, que não é só do mercado brasileiro. Então, manter a atração de investidores, conter a inflação. Então, tem uma série de fatores que contribuem para a manutenção ou alta de juros. Doutora Adriana, sua análise a respeito desses números divulgados pela manhã do IBGE, a respeito do crescimento da economia brasileira. Sim, concordo com a Jandaraci, no ponto em que ela menciona que existiu mesmo uma desocupação, o índice de desocupação diminuiu, ou seja, as pessoas começaram a se manter mais empregadas no terceiro trimestre aí de 2024. A tendência é que menos pessoas se mantenham no desemprego agora também no quarto trimestre, né, por questões de fim de ano, o mercado de vendas, as festas e etc. Mas a gente sabe que janeiro chega, vamos observar aí como que vai ser a movimentação do mercado e da empregabilidade, se vai continuar, né, nesse mesmo ritmo subindo, ou se, em razão da virada do ano e das baixas das vendas do primeiro trimestre de 2025, essas vendas vão se manter e a empregabilidade, consequentemente, né? Mas eu concordo também que a questão dos juros, ela é um conjunto de fatores, tanto internos quanto externos, né? O fato é que o consumidor final sempre acaba sentindo um pouco mais a alta dos preços no bolso, na hora dele ir ao supermercado, na hora dele ir a uma loja, na hora dele adquirir um bem ou serviço, ele percebe o quê? Que existe uma alta, realmente um reajuste grande aí no consumidor final. Quando a gente paga, eu sou consumidora, todos nós somos consumidores, a gente frequenta supermercado, ou frequenta algum local e outro, e a gente percebe essa alta, a gente sente no bolso. Leila, conselheira da felicidade, né? Como é que fica a felicidade diante de números positivos quando a economia cresce? Claro, os números sempre podem ser melhores, né? A gente tem que observar que qualquer avanço é muito importante. De avanço em avanço, a gente chega lá.
A gente tem que amadurecer o conceito de felicidade. A felicidade não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Se eu depender da felicidade do que está fora, o ser humano não seria feliz, ele não teria essa capacidade, porque a gente não pode mudar o que está fora. Mas eu tenho total domínio sobre o que está dentro. Então, o autoconhecimento é a palavra-chave nesse momento que nós estamos vivendo e em toda a vida. Mas a gente se enganou, né? Porque a gente adora uma fada madrinha, uma fantasia, né? Então, caindo na real, a gente consegue ser muito mais feliz e ter poder, né? Porque daí sou eu que decido, eu escolho se eu quero ou não ser feliz. Simples assim, você acredita? Agora, como traduzir números de um tema tão árido, né, que é economia, enfim, né, para o dia a dia das pessoas, e absorver essa questão de que a economia apresentou um número favorável e absorver isso no sentido de se tornar mais feliz, se tornar mais otimista, se tornar mais produtivo, se tornar com uma pessoa com mais vontade de fazer as coisas. Sabe que tem uma frase chinesa que eu adoro. É e como é perfeito. Eu acho que a gente tem que encarar a realidade aberta, com os olhos abertos, mas vendo oportunidades. Eu aprendi com a minha mãe uma coisa muito interessante, que eu acho que todos nós aqui aprendemos, é escolher feijão. Você lembra como é que escolher feijão? Feijão na mesa, caldeirão no colo, feijão bom, já parto ruim. Feijão bom, já parto ruim. Em toda a situação tem um pouquinho de feijão ruim e muito feijão bom. É uma questão de você treinar o seu mindset para olhar para as oportunidades e não para o que você não tem. O que eu não tenho, eu não tenho. Eu tenho que olhar para o que eu tenho. Então, isso é uma mentalidade de rico, é uma mentalidade de prosperidade, é uma mentalidade do primeiro mundo. Então, se a gente não mudar esse tipo de mentalidade, nós nunca vamos sair dessa reclamação. Ai, tá difícil, tá difícil. Não está difícil, eu posso. Como é que eu vou sair disso? E nós somos assim, nós temos isso é instinto. Quando você começa a andar, você cai e levanta, você cai e levanta, você cai e levanta. Você vai falar, gente, esse negócio é muito ruim, não quero mais levantar, vou ficar aqui morto no chão porque está me dando muito trabalho. Não, o ser humano adora o desafio, adora o trabalho. Se tivesse tudo perfeito, a gente já está se suicidando, se matando. É o desafio que faz a gente crescer, é o conflito que faz a gente se descobrir, se perceber. Então, assim, não estou fazendo a polêmica, ai, quanto mais ruim, pior. Não. O que eu acho é que nós temos que encontrar essa força interior e procurar as oportunidades no meio do caos. Aliás, no caos a gente encontra muito mais oportunidade do que quando está tudo feito e maravilhoso. Então, o caos é uma oportunidade para a gente se descobrir, se desenvolver. Esse é o caminho, não tem outro. Viviane, a partir da sua área educacional, como observar os números que apontam para o crescimento da economia brasileira? Então, Mauro, nós, óbvio, né, nós nos surpreendemos com o resultado hoje publicado, né? Afinal de contas, a gente tem várias perspectivas, vários olhares em relação ao que a economia tem nos apresentado. Nós temos também, como disse a colega Adriana, o bolso, né? E o que a gente encontra como economia final, né? Resultado final, consumidor final. Mas o papel da educação nesse sentido é começar a conscientizar os nossos alunos de como cuidar da nossa educação financeira, né? Então, quais pontos a gente tem que dar valor? Como é que a gente calcula uma boa economia doméstica? Como é que a gente calcula o nosso dinheiro? O que é que a gente faz com ele? E, óbvio, tudo aquilo que é externo ao nosso controle ali financeiro influencia, seja numa alta de juros, seja numa alta do dólar, nosso poder de compra. Mas nós sabemos poupar, sabemos ter um controle no consumo, tudo isso faz total diferença na nossa vida. Quando a gente tem um impacto de uma política governamental, seja ela positiva ou negativa, a gente tem que entender como é que isso vai impactar o nosso bolso. Porque a gente fica muito nas notícias macro, né? O que faz na economia, o que faz na política, e a gente nunca traz isso para perto, né? Então, aquilo que é dentro de casa, como é que eu vou pagar essa conta? É momento de eu ir lá e fazer uma prestação, de eu comprar um carro, uma casa, enfim. Então, a gente ouve muito, recebe essas notícias, e a partir daí trabalha muito com os alunos como é que a gente vai lidar com isso para o nosso dia a dia. Então, eu concordo com a Leila, né? Nem toda notícia ruim é só ruim, a gente aprende muito com isso, mas é importante que a gente passe a ter consciência das coisas, né? Porque só ouvir a notícia e reclamar talvez não faça muita diferença. O que a gente precisa é começar a aprender a agir com o nosso próprio poder de compra, a nossa economia e tudo mais.
Tudo bem, esgotado esse tópico por aqui, vamos ao nosso próximo assunto, edição do programa Gente que Fala de terça-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões. TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde e depois às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Gente, a Política Nacional de Cuidados prevê garantir os direitos tanto das pessoas que precisam de cuidados quanto das que cuidam. O projeto do Executivo, que agora está no Senado, foi trabalhado por um grupo interministerial composto por 20 pastas e também por representantes da sociedade civil. Esse grupo mapeou a atual organização social dos cuidados aqui no Brasil. O plano propõe a criação da Secretaria Nacional da Política de Cuidados de Família dentro da estrutura do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Doutor Adriano, o que está em jogo nessa história, o que o governo pretende com esse plano, com essa política, é trabalhar devidamente, né, a oferta dos cuidados para aqueles que recebem, né, esses cuidados. Agora, não sei se podemos chamar de conta, não está bem equacionada, né? Esse é o ponto que a gente precisa ajustar. Ou seja, aqueles que trabalham para oferecer e aqueles que precisam receber. Exato. Na verdade, toda essa dinâmica da questão dos cuidados começou em 2011, quando a então senadora Marta Suplicy propôs a criação do PL, que chamava o PL do Cuidador de Idosos, ou seja, era o projeto de lei que regulamentava a profissão dos cuidadores de idosos. Bem, esse projeto sofreu diversas alterações no decorrer dos anos e acabou sendo arquivado aí por um veto aí do presidente Bolsonaro e acabou não seguindo à frente. Então, por exemplo, hoje, o cuidador de idosos no Brasil, ele só tem uma classificação brasileira de ocupações, ele está inserido na classificação brasileira de ocupações, mas ele é uma profissão não regulamentada. O Tribunal do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho reconhecem a profissão do cuidador de idosos como empregado doméstico. É nessa classificação que ele se enquadra para fins de direitos e de aquisição de direitos, né? Acontece, já até tive um embate em uma certa ocasião com uma desembargadora, um embate não, uma discussão saudável a respeito do tema, porque ela dizia, não, cuidador de idosos é empregado doméstico. Eu dizia, não, cuidador de idosos não é empregado doméstico, porque ele presta serviço aonde o idoso tem necessidade que esse serviço seja prestado. Pode ser numa instituição de longa permanência, pode ser num parque, pode ser numa instituição asilar, pode ser em qualquer lugar em que aquele idoso precise, não necessariamente no âmbito doméstico, né? Bem, enfim, vamos passar agora esse tópico. A conta não está batendo não, Mauro. Não está batendo porque o que acontece? O que a lei está prevendo agora, esse novo PL 2762 de 2024? Diz assim, público prioritário, que é o destinatário dessa lei, crianças e adolescentes, especialmente na primeira infância, pessoas idosas que necessitem de assistência, pessoas com deficiência, trabalhadores remunerados do cuidado e trabalhadores não remunerados do cuidado. São esses os que fazem jus. Porém, o que a gente tem que lembrar? Que em toda residência em que se ofere até 1/4 do salário mínimo, a pessoa que está numa dessas características tem o direito do benefício de prestação continuada. E o que vai acontecer? Em qualquer condição. Em qualquer condição. E o que vai acontecer agora? Que as pessoas que têm essa situação que o artigo 8º do PL prevê, eles não vão poder se beneficiar do benefício de prestação continuada mais, porque eles vão ter um outro benefício que o governo está dando. Então, assim, a gente precisa ainda discutir, ainda debater esse tema que está indo para o Senado, foi aprovado na Câmara, está indo para o Senado, e eu acho que isso aqui ainda vai dar bastante discussão, porque esse reajuste novo, ele acaba por revogar o artigo 34 do Estatuto do Idoso. Então, o que a gente tem que cuidar? De manter aquilo que nós já temos. Os direitos que já nos foram concedidos, os direitos que já são nossos, a gente tem que manter e não perder esses em detrimento de outros que a gente não sabe se vai conseguir ser implementado pelo governo. E aí o que acontece? São mais pessoas cuidando com menos remuneração e aqueles que já tinham um benefício de prestação continuada em razão dessa nova lei acabam perdendo o benefício para poder
ter o benefício aí da Política Nacional de Agora, Cuidados. Então, se essa nova lei vier estabelecer um valor superior ao que o BPC, Benefício de Prestação Continuada, já estabelece, que é um salário mínimo, é que isso. não se sabe o que vai acontecer. Se esse valor será maior, quem que vai definir? Como é que vai ser arbitrado isso? Eu acho que como o PL ainda está em debate, eu acho que cumpre agora ao Senado e as pessoas que estão participando, eles deveriam propor uma audiência pública para escutar os especialistas nessa área e verificar o que é que pode ser composto, porque a conta não está batendo, essa conta não está fechando. Então, quer dizer, então aquilo que o idoso já conseguiu até agora vai ser uma subtração de direitos, é um retrocesso de direitos para a gente dar a vez a uma lei que realmente aí não está compondo as contas. Então, nós precisaríamos de debate. Eu vejo que a sociedade precisa ser ouvida, nós precisamos conversar a esse respeito, porque você, quer dizer, você revoga um artigo de lei que já está aprovado e já está em vigor, para uma entrada de uma lei que restringe o número de pessoas que pode se beneficiar de um determinado direito, então isso você está restringindo, Bom, então retração. esse debate precisa acontecer no Senado agora, ou seja, aquilo que foi feito com esse grupo interministerial, 20 pastas, sociedade civil organizada, enfim, Exato. ainda não foi o suficiente. Não foi suficiente. Ainda tem erros, e aí o que a gente percebe? É, como é que essas pessoas que cuidam vão arrumar emprego? Porque assim, enquanto a pessoa idosa existe, a pessoa idosa ainda mantém muitos lares com essas rendas que eles recebem, porque isso é o certo que entra na família. E os outros vão ali cuidando. Agora, e a partir do momento que essa pessoa não pode ter mais esse benefício, ou quem cuida vai receber, ou é mantido o PPC e a pessoa continua cuidando daquela pessoa idosa, mas também não recebe nada por isso, seja o profissional do cuidado ou o familiar que cuida daquela pessoa idosa, não recebe. E como é que ele vai fazer para se inserir no mercado de trabalho, para se empregar depois que ele não tiver essa pessoa idosa mais? É uma situação bem complicada, isso é uma tragédia social. Um ingrediente a mais nessa história, né, Adriana? Porque com o anúncio aí do pacote de corte de gastos do governo na semana passada, houve Outro mudanças problema. também no BPC, né, com relação aos Exato. critérios dos valores dos ganhos do grupo familiar, né? E Uhum. tem um ingrediente aí que pode complicar ainda mais essa situação, ou não? Exatamente. Pode complicar. Pode complicar. Eu acho que a gente tem que sentar e fazer os debates, como foi proposto na época que a senadora Marta Suplicy propôs, né, o debate que foi na PUC, e esse debate aconteceu de uma forma muito saudável, cada um dos profissionais e dos especialistas foram ali colocando as suas questões, todos foram ouvidos, mas enfim, e esse projeto de lei, o 284 de 2011, você veja quanto tempo a gente demora para conseguir implementar as políticas públicas no Brasil. Nós estamos falando de um projeto de lei de 2011, que sequer foi 15 anos. aprovado, exato, que sequer foi referendado, ele foi vetado, ele foi arquivado, a gente não conseguiu nem a regulamentação do cuidador de idoso, que é fato, é a prática. Não adianta querer classificar como empregado doméstico, porque ele é, de fato, cuidador de pessoas, é diferente a função, mas nós não conseguimos nem colocar isso em implemento. Então, quer dizer, já veio outra lei para tirar os direitos, então é uma coisa muito complicada. A gente precisa ter consciência de que a gente não pode retrair naqueles direitos que já foram adquiridos. A política ela é para ser um avanço e não um retrocesso de direitos a quem precisa da permanência do Estado, porque a pessoa que tem uma condição de vida boa, tem fontes de rendas diversas, ela não está preocupada com o BPC e determinados tipos de outros benefícios, porque ela tem condições de pagar um cuidador que vá até a casa, contrata um serviço de home care, Agora, enfim, mas quem não pode? mas tem muitos cuidadores, Adriana, que não têm o BPC, porque o BPC ele é destinado para as Não tem. pessoas com 65 anos de idade ou mais, né? Que não contribuíram para a Exatamente. Previdência Social, que não têm ganhos, ou têm ganhos até no grupo familiar, né? Até um quarto de um salário mínimo, ou aquelas pessoas com deficiência, né? Sim. Então, se você tem um cuidador que está fora dessas condições e não tem BPC, né? A lei vai favorecer bastante. Vai favorecer nesse sentido, mas precisa ver se ela não vai tirar daqueles que já têm. Porque se entrar mais de um salário mínimo dentro de uma casa, ou seja, se ele receber o valor, o recurso do,
da lei, da Política Nacional de Cuidados, vai ter que perder a do outro. Porque não pode entrar quem ganhe mais do que um quarto do salário mínimo dentro de uma residência. Então, assim, fica uma situação um pouco complicada. Eu também gostaria de entender melhor isso na grande realidade, porque essa conta, na minha cabeça, não está fechando. Bom, como é que vai seguir no Congresso, no Senado agora, né? Enfim, já passou pela Isso. Câmara. Passou, vai para o Senado, vai ter uma série de debates, e não creio que isso seja aprovado esse ano de 2024, porque nós estamos às portas aí de 2025, e a gente teria que ver os debates. Acho que é acompanhar a tramitação do projeto de lei no site do Senado, ver como eles estão se manifestando, aí os pareceres que vêm sendo dados e ficar em cima. Pedir audiência pública, participar, as audiências públicas são abertas, dá para acompanhar pela internet, pelo site do Senado, tranquilamente, e dá para opinar, dá para enviar mensagens, e é isso que a gente está esperando que aconteça. Próximo tema, gente. Programa Gente que Fala, edição de terça-feira, para falar agora sobre uma pesquisa do Instituto Datafolha, que foi divulgada no dia 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra, e que mostra o seguinte: 59% dos brasileiros consideram que a maioria da população no Brasil é racista. A pesquisa também detectou que, para 45% dos entrevistados, a discriminação racial aumentou nos últimos anos. 35% acreditam que está igual e 20% acham que o racismo tem diminuído. 56% consideram que o racismo está na atitude das pessoas. E 73% dos pretos e pardos já se sentiram discriminados por conta da cor da pele. Gente, infelizmente no Brasil ocorrem casos como o de Gabriel Renan da Silva Soares, jovem negro, de 26 anos de idade. Ele foi executado, gente, exatamente há um mês, em 3 de novembro, com 11 tiros pelas costas por um policial militar de folga, em frente a um mercado na zona sul de São Paulo. É, E, professora Jandaraci, tem uma outra situação. Ontem tomamos conhecimento também de um rapaz que foi jogado vivo de uma ponte, por policiais militares. Antes desses dois casos, vamos pegar aqui um dado da pesquisa que a gente apontou aqui do Datafolha. 59% dos brasileiros consideram que a população do Brasil é racista. Esse não é o dado mais alarmante. O dado mais alarmante é que 40% têm opinião diferente. Ou seja, não considera o Brasil racista. A gente vive uma grande dicotomia no Brasil. Primeiro, a gente construiu uma narrativa, historicamente, de que vivemos uma democracia racial, o que não é realidade, dado que durante mais de 380 anos, nós tivemos um sistema escravagista, né, onde um ser humano com de pele diferente era alvo dessa política escravagista. Observe que a gente tem uma série de legislações, eu gosto de trazer muito, né, que desde a primeira Constituição a gente fala que negros e leprosos não podiam frequentar a escola. Então o Brasil ele perpetua essas violências raciais. E hoje, apesar da Constituição de 88, apesar de termos várias legislações hoje de combate ao racismo, isso não quer dizer que ela se aplique no dia a dia. Os casos de racismo, eles acontecem diariamente. A todo momento a gente vê um caso isolado, número 1 milhão, 1 bilhão, sei lá o quê. Já não tem mais para contar. Né? E isso se reflete, inclusive, nos dados, todos os dados que são apresentados. A gente tem, quando a gente fala de racial, violência doméstica tem cor. Quando a gente fala de assassinato, tem cor. Então, né, no nosso país, a gente vive uma 69,7%, é muito importante, 69,7% das vítimas de assassinato policial são pessoas negras. Esse é um dado. Esse dado não é meu, esse é o dado do Fórum de Segurança. Né? Então, a gente tem aí, nos feminicídios e estupros, a maioria são mulheres negras. Mais de 60%. A pessoas negras, 58% delas, a gente aumentou de 58 para 69 de pessoas negras que estão presas. Eu tenho uma estrutura nesse país que propaga e mantém o racismo, ele é estrutural. E as pessoas negarem isso faz com que a gente não resolva o problema. A gente
mantenha essa conversa apenas como alguém colocou hoje sobre mimimi. O racismo no Brasil ele é tão muito bem conjecturado que a gente aplica uma ideia de colorismo. O negro com tom de pele mais claro, né, eu consigo considerar ele alguma vantagem social, que não é privilégio. Então, a gente perpetua essas violências cotidianamente. Além desses casos da violência explícita agravada, eu tenho o fato de uma criança negra de 4 anos de idade, que foi morta no Guarujá com um tiro de fuzil na porta da sua casa, e não gerou uma comoção nacional. E a polícia ainda foi ao velório dessa criança numa forma de coagir a família. Se o ouvidor da polícia não estivesse lá, aquele velório seria mais um desastre. Então, quando a morte de uma criança negra não para o país, numa morte violenta como essa, o que mais a gente precisa falar sobre racismo? Os fatos estão aí, os dados estão aí. O grande ponto é que a gente não costuma encarar os problemas de frente. E as leis não têm sido suficientes, não é, professora Jandaraci? Porque é uma questão cultural que lei nenhuma é capaz de mudar. Tudo passa, de fato, pelo banco da escola, né? Passa pelo banco da escola, passa pelo fato, Mauro, recente, aqui na Bahia, estou na Bahia hoje, de uma professora ser apedrejada por aplicar a Lei 10.369, que fala de educação sobre trazer a história da contribuição africana, da cultura africana para o Brasil, da formação do país. Uma professora foi apedrejada por trazer aspectos culturais da cultura africana. Então, a gente precisa falar muito mais sobre esse assunto. Não é só na escola, é uma mudança de todos como sociedade. Principalmente, o racismo não é um problema de pessoas negras, isso é importante a gente falar. O racismo é um problema de quem pratica o racismo. E a gente precisa de pessoas aliadas para nos ajudarem nessa agenda, primeiro, formando, porque criança não nasce racista, isso é importante falar, ela é ensinada a ser racista. A gente precisa se reeducar. E aí a gente precisa, estou falando de uma forma genérica, né? Porque a gente precisa falar muito sobre isso. Ele não envolve só apenas a questão da violência, envolve também intolerância religiosa, que os dados também só se ampliam. Viviane, sua análise a respeito desse tema? Eu queria fazer uma pergunta para a professora. Eu estava dando uma olhada no site do IBGE Jovem, professora. O último dado que existe lá é de 2022, tá? Então, a população se declara 45,3 parda, 43,5 branca, 10,2 preta, 0,6 indígena e 0,4 amarela. Se a gente considerar esses dados, a população está mais parda do que branca já, né? Já estamos, o Brasil, se nós olharmos a fundo, e aí vem uma branquinha aqui falando, certo? Se nós olharmos a fundo, o nosso país ele está se tornando um país de negros, independente do pardo, porque o pardo tem a miscigenação. Esses dados com relação à violência contra o negro, isso você ainda entende como um racismo contra o negro mesmo? Ou ele tem relação com as questões sociais relacionadas à educação, renda? Eu acho que uma quantidade de informações que a gente pode colocar, por exemplo, numa panela aí, né? E mexer um pouco sobre isso. Bom, a questão social no Brasil também tem cor. Então, 80% dos moradores das favelas e comunidades são pessoas negras. E aí entenda-se negros como pretos e pardos. E aqui é importante falar do pardo indígena, que a gente não está trazendo aqui, que é extremamente visibilizado nesse país. Então, o racismo, ele não atinge só pessoas negras, ele atinge também pessoas indígenas. É muito mais, muitos ainda têm se declarado, e a gente viu isso, por exemplo, nas últimas eleições, ninguém quer ser negro, mas querem benefícios de ser negro quando existe uma política de ação afirmativa. Pessoas explicitamente brancas se declarando como negras para acessar cotas eleitorais, por exemplo. Tivemos vários casos, cotas universitárias. Então, essa é a realidade do nosso país. A não abrir mão de privilégios é exatamente essa violência que está implícita, porque quando a gente fala de social, Viviane, a gente está falando explicitamente da consequência do que foi o 14 de maio de 1888. O país ele não teve nenhuma política de reparação histórica.
diferentemente dos outros países no mundo onde a escravidão aconteceu de forma continuada. Então, esse desleixo gerou isso que a gente está vendo hoje. Tá? Sim. Leila, quais são os efeitos do racismo ah, sobre o conceito de felicidade de uma nação? Então, é uma coisa interessante. Eu tenho um filho adotivo negro, que veio morar comigo com 24 horas. Uhum. E aos 36 anos ele falou para mim: Você nunca me amou, porque você me criou como branco, você nunca me viu como negro. E eu levei um choque, porque na minha santa ignorância, e isso assim eu gosto de falar, porque as pessoas têm que assumir essa ignorância, né? Esse desconhecimento, não falo de uma não sensibilidade, é uma ignorância mesmo de não perceber que existe uma diferença e como é que eu tenho que tratar isso com diferença, olhando a pessoa na realidade dela. Eu tive na Índia, e na Índia eles adotam muitas crianças, vão muitos europeus adotar crianças lá na matriz de Calcutá. E eles são obrigados, uma vez por ano, a levar a criança até a Índia para ela saber qual que é a raça dela, qual que é a origem dela, embora hoje ela é alemã, embora hoje ela é italiana ou ela é de qualquer outro país. Então, ele poder reconhecer a origem dele racial, que é importante, que faz parte, que é um direito, que é uma dignidade, que é um orgulho. Então, eu não posso falar que eu me envergonho, mas é uma pena de eu ter tido essa ignorância e pude correr atrás. E hoje eu vejo que o Brasil está se posicionando diferente, mas não é só o Brasil, é o mundo, né? De mostrar essa importância de respeitar o ser na sua origem, na sua raça, na sua história e nas suas escolhas, né? Eu acho que eu tenho até orgulho da raça humana, acho que nós estamos chegando em algum lugar. Pode não falar que é tardio, porque tudo é como é, mas eu acho que nós estamos num caminho do bem. Eu vejo, eu sou muito otimista, tem uma utopia em relação a isso, eu acho que a gente está descobrindo. Então, eu gosto de confessar essa minha dor de eu não ter sabido disso, e hoje eu sei, uma vez que eu sei, eu tenho que declarar isso. Então, eu queria contar essa minha dor. E quando você sente Sim. essa dor, você tem um filho que teve essa dor, você fala, uau, gente, onde é que estava que eu não enxerguei isso, né? É muito triste, mas agora nós estamos enxergando, e eu agradeço quem luta por isso, quem esclarece isso, quem mostra isso. Eu acho assim, queria falar mais um adendo aqui. Eu estou vendo na televisão, sabe? Assim, eu gosto de ver televisão aberta. E eu vejo na televisão, eu vejo mais a Globo, né? E eu vejo como que ela está trazendo tantos negros fazendo parte. Isso é tão interessante. Porque não era assim, gente. Não era assim. E daí você comenta, então isso começa a ficar mais natural, começa a ficar mais... Você fala assim, gente, isso é a vida, né? E por que que não tinha? Né? Era porque eu sei que como se tivesse numa bolha, né? Uma bolha dos loirinhos, bonitinho, gracinha, magro, bonito, tudo maravilhoso, né? Então, de repente, saber explodir a realidade, eu acho isso maravilhoso. Nós estamos ampliando a bolha, furando a bolha. Agora, isso dói, isso é complicado? Sim, mas é um crescimento, faz parte do desenvolvimento da raça humana. É como eu entendo isso. E isso é felicidade, é você encarar a realidade como ela é. Doutora Adriana, é difícil ser idoso no Brasil, apesar de todos os avanços, as políticas de proteção, enfim, mas tudo se torna pior quando o idoso é negro. Você junta o preconceito contra o idoso com o racismo, com o etarismo, enfim, tudo isso, né? Exato, por isso que a gente chama o idoso de hipervulnerável, porque além dele ter essa característica da idade, muitas vezes vem acompanhado com a questão racial, vem acompanhado da questão de uma situação financeira menos favorecida, e justamente essa lei que implementou, que foi o nosso assunto anterior, ela vem justamente para tanto amparar as mulheres, que as mulheres ainda são as maiores responsáveis pelos cuidados no Brasil, sejam eles cuidados com terceiros ou cuidados com os membros da própria família, e das mulheres pretas também, tá? Porque também é uma maioria que sofre e tem uma tendência aí a participar do que você mencionou de racismo, esse racismo estrutural, conforme a professora Jandaraci muito bem explicou, e isso é uma forma de inclusão, só que, como a gente falou, o direito ele tem que servir para garantir. Ele é para garantir a igualdade, ele é para garantir que as pessoas sejam incluídas e não sejam excluídas. Então, uma lei que se destina a excluir direitos, ela não está garantindo direitos, ela está fingindo que garante direitos. E isso é algo que a gente precisa debater. E só para finalizar, eu acho muito importante que mulheres pretas e homens pretos tenham o seu espaço de poder, o seu espaço de fala
e venham trazer essas informações tão importantes que a professora Jandaraci está compartilhando conosco, porque eu não posso tomar o lugar de uma mulher preta, né? Eu não sei o que a pessoa sente, eu não sei o que a pessoa intenta, o que ela quer expor para uma sociedade. Eu acho muito importante essa participação. Muito obrigada, gostei, né, Jandaraci, da sua participação aí. Muito boa. Vamos seguir, gente. Próximo tema do programa Gente que Fala. Leila, o autoconhecimento e o amadurecimento são importantes no mundo que está em constante transformação, né? Com as tecnologias cada vez mais avançadas e também com as redes sociais mais presentes no dia a dia das pessoas, lidar com essas transformações de forma positiva pode não ser uma tarefa fácil. Então, a pergunta é: como é que a gente faz para se adaptar à mudança do mundo com confiança e resiliência neste espaço aí de transformação constantes? Muito obrigada pela pergunta. Eu estava ardente aqui aguardando essa pergunta. Então é o seguinte: eu estou agora sentindo, me preocupando, envolvida, estudando após IA. A inteligência artificial já é uma realidade. Nós estamos na era da inteligência artificial. Quem não tem ela aqui na sua mão, não usa, é uma pena, porque ela está na mão de todo mundo e você pode fazer o melhor uso dela e pode ficar reclamando do uso errado que fazem. Então eu, como olho para o feijão bom, não olho para o feijão ruim, eu uso ela da melhor maneira possível. Eu acho assim fantástica e não tem dúvida que ela vai assumir vários papéis, vários cargos, vai mudar a sociedade. Dito isso, eu estou agora estudando após a IA, porque que a IA vem, que o robô vem, que as coisas vêm para fazer o que o homem faz, é uma realidade. Como é que nós vamos administrar isso? Nós vamos ver, porque nós somos seres humanos, nós vamos estar fazendo isso em conjunto no planeta inteiro. Então, me acompanha. A ideia é que depois quando a IA começar, eu digo a IA, o robô, tudo isso, né, que está acontecendo, começar a tomar o lugar do que o homem faz, do que o ser humano faz, nós temos que nos perguntar: eu sou o que eu faço? Quem eu sou? É muito interessante porque a nossa cultura, a gente é o que faz. A gente não sabe nem o que a gente é. Quem sou? Eu sou o que eu faço. Quando você pergunta, mas quem é você? Você fala o que você faz. A gente não sabe quem a gente é. A gente sabe o que a gente faz. Porque a gente se denomina, a gente se ocupa, é do que a gente se ocupa que a gente se identifica e que vê o nosso propósito, que vê todo esse sentido. Nós vamos ter que entrar numa fase agora de um conhecimento mais profundo do ser, do eu, do ser humano, para que viemos, porque viemos, vai mudar a pirâmide de Maslow, vai mudar um pouco a percepção que nós temos do que é propósito, do que é fazer, do que é ter sentido de vida, uma vez que o que eu sou vai ser mais importante do que eu faço. Porque o que eu faço vai ter muitas técnicas, muitos robôs, muitas coisas, fazendo o que eu fazia. E eu me pergunto, até quando que eu vou continuar fazendo o que eu faço? Então, é nessa pergunta, nesse olhar para dentro, nesse mergulho interior do ser e desenvolvendo toda a nossa capacidade, nosso potencial como ser, que a gente nunca olhou para isso, que a gente tinha que fazer, que nós estamos nesse pé. Então, o autoconhecimento é muito importante. Eu acho que tem 3 coisas que vão acontecer agora e que nós temos que estar atentas. Primeiro, assim, não fugir da tecnologia. Conheça para você não ser usado por ela. Quanto mais você conhece, melhor você vai poder fazer as suas escolhas e poder ajudar o planeta a fazer as escolhas. Segundo, é inteligência emocional. É você saber viver, se conhecer, se respeitar, se avaliar. Porque é a partir de você que você vê o outro é um espelho para você crescer. E a terceira é ética. Se a gente não tiver ética, isso aqui vai virar um caos. Então, a tecnologia eu não posso segurar. Não sou eu que vou resolver isso, mas a gente tem que estar com consciência onde eu posso trabalhar, eu posso ver e poder não deixar as pessoas serem usadas por ela. Isso é a maior preocupação que eu tenho, sabe? É que eu vejo que as pessoas não têm noção. Elas vão usando e não se perguntam. Elas vão indo e não se perguntam. Mas para quê? Para que vai criar esse aparelho? Mas para que vai criar esse robô? Mas para que vai? Vão criando, vão fazendo, quando tudo não é o bastante. Sabe assim, gente, onde que a gente vai parar? A pessoa não tem um pouco de raciocínio, de lógica, de perguntar para que nós estamos fazendo isso? Mas, enfim, eu acho que é uma consciência que nós temos que ter. A responsabilidade de você como indivíduo, né? Você que é o gestor da sua história, das suas escolhas, da sua emoção, você que tem que estar entendendo como é que está funcionando você e como é que você pode trabalhar com o todo. Eu digo assim, eu só sou eu porque nós somos nós. Eu sou um espelho de todo mundo e todo mundo é um espelho de mim. Quer dizer, a gente é um, né, na realidade. E cada vez a gente vai perceber mais isso, que nós somos interdependentes, mas temos que assumir nossa individualidade como ser. E aí o autoconhecimento é que faz a diferença. Quando a diferença é tão importante, quando a gente é o todo. Eu sou um e sou o todo ao mesmo tempo. E daí a ética, para mim, é a palavra-chave.
Se a gente não Agora, tiver nos próximos anos. esse tripé que você destaca, que precisa ser construído, claro, ele depende de pontes, né, entre a família e a escola, né, cada uma entendendo devidamente o seu papel, a família na educação, a escola no ensino, aquilo que lhe cabe, mas a gente observa muito conflito, né, entre essas duas instituições, família e escola, principalmente família discordando do que muitas vezes a escola faz, né? Como é que a gente tem que reforçar essas pontes, porque senão não vamos ter o avanço na criação desse tripé que você propõe. Eu tenho falado muito com a educação, sabe? E quando eu falo com a educação, eu falo assim, eu sinto que eu venho aqui falar para o futuro. Porque a educação, a gente educa para o futuro, a gente não educa para o presente, né? Então, assim, a educação tem que ter esse pé lá no futuro. É ter o pé no futuro e a visão no presente. Olha que exercício. E, às vezes, os pais estão muito preocupados, principalmente o pai brasileiro, me desculpa falar, mas eu tenho que falar, está preocupado com o seu umbigo, com o seu filho, porque é o seu filho. Gente, é os nossos filhos. São os nossos filhos. Se a gente não entender isso, não tem conversa. A escola vê os nossos alunos. O pai vê o filho dele. Eu acho que esse é o problema. Próximo tema, gente, vamos avançar aqui mais rapidamente, porque o nosso tempo já está também avançando. Olha, a Viviane Kastner, que está aqui com a gente, ela tem um modelo, ela criou um modelo educacional que é focado na aprendizagem inclusiva dos alunos com dificuldades cognitivas, como a dislexia e o TDAH. Essa metodologia multissensorial procura ajudar nos ambientes escolares com o uso de jogos sensoriais e conexões com experiências cotidianas, permitindo que os estudantes associem conhecimento com situações reais, aumentando a retenção e aumentando o engajamento também. Para explicar na prática para nós todos, Viviane, que não somos aí da sua área educacional, como é que a gente traduz isso? Então, Mauro, na verdade, pensando em todos esses aspectos citados pela Leila, pela Jandaraci, né, a gente tem o papel de formar as crianças. Só que o processo de discriminação começa na própria escola, porque nós temos crianças lá dentro que aprendem muito diferente, né? Eu sou visual, você talvez seja auditivo, um outro é sinestésico corporal, e às vezes a escola não compreende isso. Ela tem um modelo de ensino onde ela pega uma apostila, um livro, bota um monte de lição na lousa e, ó, copia a lição e faz prova, copia a lição e faz prova. E, na verdade, isso não contempla os alunos que têm as dificuldades e que precisam ter uma atenção, um cuidado especial. Então, o que que a gente faz? A gente entende o que esse aluno traz de melhor, a gente para de olhar a dificuldade do aluno e olha a qualidade dele. E aí, a partir do que ele tem de bom, de amplo, de positivo, a gente começa a focar a nossa metodologia nesse tipo de aprendizagem. Então, se esse aluno é auditivo, não adianta eu colocar um monte de coisa e falar na lousa para ele copiar, ele não vai copiar. Ele vai aprender ouvindo, vendo as coisas no YouTube. Então, a gente faz uma avaliação desses alunos, principalmente, eu estou há 20 anos atuando numa área de São Paulo, da Zona Norte, que é uma área de crianças carentes, que não tem muitos recursos, que não tem grandes computadores. Então, a gente tem que usar aquilo que eles têm dentro de casa ou dentro da própria escola para fazer com que eles aprendam e com que eles tenham condição de entrar numa universidade, em algumas vezes sem usar cotas, né? E usando a inteligência, que eu acho que é o maior poder que ele pode ter. Então, focar nesse tipo de aprendizagem faz com que os alunos sejam iguais. A gente deixa de excluir, né? Porque esses alunos eles são alunos que demandam uma atenção diferenciada, ou é aquele aluno que é muito agitado, que não para sentado. Então, por que eu vou fazer ele ficar sentado a aula inteira se ele não vai ficar? Então, a gente passa a olhar esses alunos de um jeito diferente. A sua metodologia pondera as diferenças entre os alunos do ensino público e do ensino particular? Sim, porque dentro do ensino público e particular, independe se esse aluno tem condições financeiras, qual é a classe econômica dele, ele vai ter ou não uma dificuldade, ele vai ter ou não uma defasagem, ele vai ter dislexia ou não, isso depende. Obviamente, o aluno do ensino público, muitas vezes os pais não têm recurso financeiro e às vezes é ignorante no sentido de entender, por exemplo, qual é o suporte governamental que ele pode ter para assistência dessa criança. Então, são terapias que o governo oferece, que às vezes eles não têm informação. Então, o que a gente faz?
a gente minimiza esses aspectos de diferença social que tem relação apenas com o financeiro e começa a mostrar para essa criança que ela pode. Então, quando a gente trabalha na autoestima dessa criança, a primeira coisa é a criança entender que se ela pode, ela vai conseguir. E ela vai se esforçar. A Leila está aqui para me ajudar nisso. Então, Então, se eu vamos conversar, Leila, por que não? não, eu queria te falar uma coisa poderosa. Eu vim da China agora e vi uma experiência numa startup que eles estão fazendo nas escolas lá. É uma tentativa, né? Então, as crianças vão na classe, elas têm uma espécie de uma tiara aqui, que na mesa do professor ele vai vendo como é que está o funcionamento do aprendizado da criança e ele pode mudar o que ele está fazendo. É uma hiperpersonalização da educação. Você pode mudar a programação daquela criança de acordo com como você percebe que tem gente que condena isso, eu não sei, eu acho que é usar a tecnologia a favor. E assim, é uma tentativa, né? Então, quer dizer, é isso que você está falando, é hiperpersonalizar, porque hoje a tecnologia pode trazer isso para a gente fazer especificamente para aquela. Isso é maravilhoso, gente, isso é maravilhoso. Gostei É de o você. problema da hiper... Viu, Leila? O problema da hiperpersonalização muitas vezes entra nos aspectos ideológicos aí, né? Nesse debate. E aí é que a coisa começa a não ter mais frutos a discussão, né? Onde entra a Mas ideologia. a gente evita isso, sabe, Mauro? Porque quando a gente está na sala de aula, a gente quer enxergar aquela criança e o que ela precisa. Eu acho que, Leila, essas experiências elas são muito válidas, mas elas trazem informações para acrescentar a nossa. Talvez a tecnologia, por exemplo, no processo estatal, não seja tão acessível como é, por exemplo, numa escola chinesa. E aí, quando chega aqui, a gente tem que se virar e fazer essa criança aprender para que ela também acredite que ela pode ser um futuro cidadão melhor, sem preconceitos, atuante, né? Que vai entender e não vai discriminar as pessoas do jeito que a gente está enxergando essas notícias, que ele vai se reconhecer como pessoa, saber lidar com a IA, não deixá-la engoli-lo, né? Então, É. Olha, vamos aqui para as perguntas da nossa audiência, uma para cada uma de vocês. Eu vou pedir bastante rapidez nas respostas para a gente conseguir chegar lá. A Viviane está com a palavra, eu vou com você primeiro, então. É a Thaís que te pergunta, Viviane. A extensão do uso dos smartphones e das redes sociais estaria privando as crianças do aprendizado na infância? oi, colega, sim. Na verdade, a gente não pode proibir o uso, né? Mas o que a gente precisa fazer é direcionar para que esse uso seja saudável e proveitoso. Então, dentro da escola, esse uso processado numa pesquisa, em buscar meios para se aprender, ok. E dentro de casa, um uso considerado controlado, né? Então, você entender o que seu filho está vendo, a primeira coisa. E em segundo, limitar o tempo. Ele não depende disso para ser feliz. Ele pode se Sim. antenar, falar com os colegas, mas num tempo limitado. Professora Jandaraci, rapidinho também, na resposta aqui para o Giuliano. Giuliano quer saber em que medida o mercado tem credibilidade junto à população. O mercado tem várias credibilidades, né? A gente precisa entender que quando a gente fala o mercado, a gente está falando de uma série de profissionais, de pessoas técnicas que são formadas e que operam no mercado financeiro. Então, quando a gente fala de mercado, eu estou falando de pessoas que são investidores, são analistas, são pessoas que têm uma formação. O mercado ele é formado por pessoas de extrema formação, com uma excelente formação acadêmica, não são pessoas qualquer que a gente fala mercado, a gente está falando especificamente do mercado financeiro. Quando a gente fala mercado, a gente está falando do mercado financeiro. A pessoa para trabalhar no mercado financeiro, ela tem que tirar uma série de certificações. Agora, a opinião dessas pessoas é levada em consideração para uma parte da população que vai investir. Então, é isso. Tem credibilidade, sim, mas nem sempre as análises são favoráveis ou de acordo com a realidade que está acontecendo. Existe uma previsão, por exemplo, mas aquém do que aconteceu. Leila, pergunta do Jaime para você. Valeu, Jaime, pela presença mais uma vez com a gente. A fé religiosa, ele quer saber, pode contribuir para a felicidade plena? Eu acho que sim, eu acho que a fé começa com felicidade, você vê, né?
Fé começa com fé de felicidade. Eu acho que a fé e a felicidade estão muito juntas. Acho que o início da felicidade é a fé. Mas eu quero dar um presente para todas as pessoas que estão me escutando aqui, uma coisa inovadora que eu vou falar bem rápido, porque a gente não tem tempo. Eu peguei meus 16 livros, coloquei na inteligência artificial, mais de 1.000 artigos que eu escrevi nos 25 últimos anos que eu sou palestrante e que trabalho com felicidade, futurabilidade, e coloquei lá, viu, todas as minhas palestras, da inteligência artificial, que é a Leila Navarro Digital. Se você entrar no, você vai entrar no meu Instagram, você tem lá, você pode ter Leila Navarro 24 horas por dia, 7 dias por semana, conversando com você hiper personalizadamente, falando com você, porque ela vai responder as suas perguntas em relação à felicidade e futurabilidade. Eu estou me entregando para o mundo desse jeito, com a tecnologia, que eu achei isso fantástica. Minha mãe não podia fazer isso, e eu estou fazendo. Eu estou achando uma experiência fantástica. Me sinto aberta, nua, me entregando tudo o que eu sei para o planeta Terra. Ai, gente, estou muito emocionada. Legal. Muito Adriana, louca. a Vivian, a resposta precisa ter 10 segundos, 15 no máximo aqui, embora seja uma resposta para um programa inteiro. Ela quer saber como é tratado o idoso no Brasil, principalmente aqueles que não têm recursos materiais. Bem, o idoso, quando ele não tem os recursos materiais necessários, sempre existe uma lide, em primeiro lugar, da família para saber quem é que vai cuidar do idoso. Quando o idoso tem dinheiro, todo mundo quer cuidar dele. Então, existe essa diferença aí, mas a questão da idade é sempre uma dificuldade para a gente trabalhar e eu estou à disposição para outros debates e novos debates, que eu sei que o nosso tempo está esgotado aí. Muito bem, gente, o nosso tempo esgotado aqui. Chegamos ao final da nossa edição do programa Gente que Fala de hoje. Vamos agradecer aqui, em nome de toda a nossa equipe, as presenças de vocês, a Leila Navarro, empresária, palestrante, conselheira da felicidade e da futurabilidade, a professora Jandaraci Araújo, empresária, palestrante, conselheira de administração, cofundadora do Conselheira 101 e também conselheira do Capitalismo Consciente Brasil, Viviane Kastner, consultora educacional, palestrante, especialista em aprendizagem inclusiva, e a doutora Adriana Zorubi, advogada especializada na defesa da pessoa idosa. Muito obrigado, voltem sempre, estaremos aqui para novas conversas e para outros debates. Programa Gente que Fala, 23 anos no ar, sempre realização da ABCom. Apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, e o jornalista Fausto Camunha, o nosso diretor-geral. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, com mais uma edição do programa Gente que Fala, pela 365, sua rádio de todos os dias, e pelos demais canais de transmissão. Gente, obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.